Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por nos dar a oportunidade, Senhor, de estar nessa noite dessa segunda-feira. O Senhor anda realizando quantas coisas, meu Pai, tantos feitos. O Senhor anda levantando, meu Deus, tantas carinhas novas. Meu Pai, simplesmente porque a cada um, meu Deus, que enxerga como uma oportunidade, está vivendo, meu Deus, feitos inéditos, feitos épicos. Meu Pai, vivendo, meu Pai, extravagância, meu Deus, de bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar, meu Deus, a cada dia mais enxergar as oportunidades. E não mais, meu Pai, viver uma vida desperdiçando, porque enxerga, meu Pai, que nunca vai acabar. Mas o Senhor não nos ensina, meu Pai, para olhar para o dia de amanhã. O Senhor nos ensina a viver o presente. O Senhor, meu Pai, nos dá esse dia como um presente, essa noite, esse culto, esta reunião, esta oração como um presente. Sim, meu Deus, este louvor foi um presente, meu Pai, o próximo será um outro presente, a palavra será, meu Pai, também, porque é assim, meu Deus, que o Senhor nos ensina. Não adianta guardar o maná, meu Pai, para amanhã, meu Deus, ele estraga. O Senhor, meu Pai, nos ensina a viver uma dependência total, integral, meu Deus, que cada um possa, meu Deus, colocar e passar uma risca no chão e parar de viver essa obediência parcial, esse relacionamento parcial, meu Deus, mas viver a integralidade, meu Deus. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por o que o Senhor está fazendo, meu Pai, o que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Obrigado por esse dia, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, pelas oportunidades, Senhor. Muito obrigado. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros. Se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos, o Senhor nos perdoa. Meu Deus, visita cada coração. Visita daqueles, meu Pai, que por algum motivo desanimou. Visita, meu Pai, aqueles corações, meu Pai, que não enxergam o Senhor. Está vivendo como um cego, e nós sabemos que todo cego é mendigo, meu Deus. Que o Senhor possa restaurar, meu Pai, a visão do reino, meu Pai. A visão, meu Deus, de dar importância às coisas que para muitos é pequenas, pais, para o Senhor nada é pequeno. Tudo é importante, meu Deus. E para o Senhor é importante, meu Pai, esse momento. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha restaurar, meu Pai. Restaurar a visão, restaurar a audição, restaurar a fala, restaurar os comprometimentos, restaurar a força, o vigor, meu Deus. Que as vozes sejam caladas, meu Deus. E cada um, meu Deus, saiba que é só subir, meu Deus, porque o Senhor dará a vitória. É só calar as vozes e subir a montanha, meu Pai, porque o Senhor já fez tantas coisas e irá fazer tantas outras coisas, meu Pai. Mas somente para aqueles que decidem hoje, meu Pai, viver o que é épico, algo que é extraordinário, extravagante, entender, meu Deus, que nós estamos na graça e nós temos poder, meu Deus. Meu Deus, que todo sentimento, todo pensamento, todo espírito, meu Pai, de tristeza, angústia, meu Pai, que está dominando esta pessoa, que está buscando roubá-la a sua atenção, a sua motivação, colocando sono, cansaço, murmuração, reclamação, que todo espírito que está dominando mentes, corpos, alma, espíritos, que todo espírito que está tentando dominar e tentando destruir, roubar esta pessoa, roubar esta reunião, roubar a vida dela, a semana, o mês, o ano dela, pega tudo que é teu da vida dela, da família, da casa, do trabalho, do arredor, do derredor, em nome do Senhor Jesus, e diga: saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Peça para Deus: me dê foco, me dê fome, me dê desejo. Não deixe eu perder essa oportunidade. Eu só tenho uma. Viva como se você sempre tivesse só mais uma. Meu Deus, que cada um, meu Pai, possa ver hoje que só tem mais uma.
Porque quando, meu Pai, achamos que nesse pote, meu Deus, tem muitas oportunidades, nós nunca valorizamos a última, meu Deus. E pode ser a nossa última. A última, meu Pai, de viver, meu Pai, um mês, um ano extraordinário, um ano épico, um ano, meu Pai, inédito, algo que nós nunca vivemos. Eu acredito, meu Deus, algo que nunca, meu Pai, vimos, testemunhos que nunca foram dados, meu Deus, será dado. Meu Deus, eu acredito, meu Pai, num povo se levantando, um povo, meu Pai, que agarra, meu Pai, com a força da sua vida, a cada palavra, a cada oração, a cada ajoelhar, a cada levantar, a cada louvar, a cada oferta, a cada jejum, a cada oração, meu Deus, que viva, meu Pai, como se fosse o último, meu Deus, porque é o último. O Senhor nos ensina, o amanhã não nos pertence, então viva o hoje, é hoje que conta, meu Deus, e eu creio, meu Deus, numa reunião poderosa, conduza essa reunião, meu Deus, que seja a maior das nossas vidas, meu Pai, que ao final, meu Deus, portas, meu Pai, estarão, meu Pai, sendo abertas, caminhos estarão, meu Pai, sendo abertos. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor estará, meu Deus, livrando de muitas coisas, que o Senhor estará, meu Pai, proporcionando muitas coisas, e que o Senhor vai estar, meu Pai, derramando, meu Pai, muitas coisas em nós. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e te agradecendo. E agradecemos demais, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer nas nossas vidas. Na vida de igreja, na vida de todos, meu Pai, aqueles que fazem parte do corpo do Ministério Mudança de Vida. Que todos os altares, meu Pai, sejam cheios, que peguem fogo, meu Pai, e que nós venhamos a ter, meu Pai, igrejas, meu Pai, desde a virtual, meu Deus, a física, incendiadas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo, eu bebo da palavra profética. Para 2023, unção de governo está sobre a minha vida, sobre a minha família, na minha empresa, e eu viverei para a glória de Deus. Amém? Fala, você também vai viver. Você vai viver uma semana, um mês, um ano épico. Fala para ela. É isso mesmo. Porque só de você estar aqui, num dia frio e chuvoso, você já está fazendo coisas épicas. Creia que nada é coincidência, tudo é uma escolha. Você escolheu viver algo épico. E hoje eu falo com toda certeza do Espírito que há uma unção épica para a sua vida. E você vai viver algo especial, algo épico. Você crê? Eu também creio. Sente-se por gentileza. Repita comigo, tudo que chamamos de épico, hoje foi uma decisão extravagante que alguém tomou. O que vão falar de nós? O que os nossos filhos vão falar sobre nós? Atitudes épicas consistem em continuar crendo quando nada faz sentido. Portanto, se sua vida não é épica, é porque você não acredita no quão Deus é épico. Eu começo já dizendo sobre o programa de hoje. Quem assistiu o programa de hoje? Com sinceridade. Agora vamos ter uma atitude corajosa. Quem não assistiu ainda? Bastante gente. Então você já saberia a unção e a direção do Espírito desde o primeiro programa. O programa é liberado já à meia-noite e pouco, já no dia, já no início da madrugada. E a bispa trouxe para nós um programa que já foi feito, né? Ela fez, não foi hoje, né? Ela já fez com antecedência. E mostra o casamento e aquilo que Deus está desejando para nós nessa segunda-feira. A bispa ela falou sobre Jefté. E hoje você pode até estar vivendo a mesma coisa, o mesmo contexto, o mesmo início de Jefté.
não digo na mesma proporção, mas Jefité, ele era um gileadita, ele foi gerado em condições muito difíceis, sofreu com críticas, piadas, era filho de uma prostituta, foi rejeitado pelos irmãos, pela sociedade. Mas Jefité, o nome Jefité diz, Deus abre, Deus proporciona, Deus livra. E a mesma coisa que Deus prepara para cada um de nós. Deus, Ele quer abrir portas, Deus, Ele quer proporcionar bênçãos para nós, para a nossa família, e Deus, Ele quer nos livrar. E livrar de muitas coisas. Aqui temos um exemplo de fé, mostrando que tudo é possível. E nós podemos fazer algo grande. E o que Deus nos pede é simplesmente para você crer. Se você enxerga aquilo que Deus está te direcionando, e muitas vezes nunca ninguém fez. Muitas vezes da sua família você é o primeiro. Muitas vezes você é aquele que aos olhos de todos ninguém espera nada, não teve muito estudo, teve muita situação no passado, teve um início muito difícil, um passado muito pesado. Mas Deus, Ele escolhe você para mostrar o quão grande Ele é, e o quão grande Deus é épico. Eu vejo que o ser humano ele tem uma tendência de esquecer aquilo que não é para ser esquecido e lembrar aquilo que não é para ser lembrado. Esquecer das vitórias que você já conquistou e lembrar das derrotas que você já sofreu. Proporcionando sempre uma situação que pode ser pequena, aumentar muito, e vitórias significativas, grandiosas na sua vida, você não dá tanto valor. Jefité teve impacto. Ele foi para Tobi, e alguns homens ali sem propósito se uniu com ele. E não foi Jefité que foi afiado por aqueles homens, mas foi Jefité que afiou aqueles homens. Ele não se rendeu às dificuldades, ao vitimismo. Ele não decidiu ser negativo. Ele não decidiu usar as frases eu não posso, eu não consigo, ninguém me ajuda. Eu não tive pai que me apoiasse. Eu fui desprezado, abandonado. Eu vivi uma rejeição. Minha mãe foi uma prostituta. Ele não foi gerado em condição de bênção. Mas repita comigo, ele decidiu ser uma bênção. A palavra não é ligada, a direção aqui não é ligada a Jefité, mas Jefité foi um homem que fez algo épico. Ana fez algo épico, Davi fez algo épico, Noé fez algo épico, Abraão fez algo épico. Tantas coisas que pareciam impossível e ninguém tinha feito antes. E muitas vezes você está sendo impulsionado a fazer e realizar algo épico, algo inédito, algo extravagante. Você muitas vezes não tem essa coragem, não está tendo essa confiança, não está tendo essa convicção que Deus está querendo te usar. E você precisa se apegar sim. Nessas coisas que parece que às vezes não é nem para você. E eu sinto daqueles que arruma tanta desculpa. Se o cansaço bate na tua porta, dá lugar ao cansado. Se a fraqueza cede à fraqueza. Se a preguiça cede à preguiça. Se você não entender que ser épico começa na mente, você nunca será épico na sua casa, se relacionando com Deus, no seu trabalho. Se tudo que bate à sua porta você deixa entrar, que tudo que chega na tua vida você é como uma esponja que absorve, você nunca vai ser épico. Davi decidiu na caverna de Adulão, pegar aqueles desgostosos, endividados e transformar naqueles homens os mais valentes que já pisaram naquela terra. Porque Davi, ele não se alimentou por aquilo que estava no seu contexto. A rejeição de pai, líder, aquele desprezo, aquela insignificância.
Ele decidiu ser épico. Porque ele entendeu que ninguém poderia fazer aquilo que só Deus pode fazer. Deus é maior que tudo. E se você não enxergar que Deus é maior do que esse problema, você sempre vai ser escravizado, conduzido, direcionado pelos problemas. Em dia de frio chuvoso como esse, muitos inventam desculpas para fugir do trabalho, compromissos, fugir da igreja, fugir do casamento, fugir de tantas coisas. Mas se você quer uma grande vida, não pode fazer o que o mundo está fazendo. Se você quer uma grande vida, você não vive mais por sentimentos. Você precisa decidir, eu não posso mais ser guiado pela tristeza, pelo problema, pelos Golias que batem na minha porta, que estão no meu território. Se ele está lá, até Deus que mandou ele estar lá. E Deus ele chega para testar o que vai sair de você. Se eu tiver a mesma cabeça de sempre, eu nunca vou viver feitos épicos. Deus nos impulsiona com a direção da sua palavra para cada um de nós projetarmos, empreendermos, envolvermos com um sonho que durante a jornada muitas vezes não está nem fazendo sentido. Quando a arca ficou pronta, tudo fez sentido. Nós sempre falamos que no final vai fazer sentido. Quando você pega Jesus naquele momento, ele lavando os pés dos discípulos, nenhum discípulo estava entendendo, principalmente Pedro se levantou. Não, mas não vai lavar, não estou entendendo, não entendi, para que isso? Jesus simplesmente, ele respondeu que no início, agora você entende, mas mais tarde você vai entender. Tem muita coisa que agora nós não estamos entendendo, mas mais tarde nós iremos entender. Em Deus faremos grandes feitos, proezas, e não precisamos nos preocupar com os inimigos que surgem. Porque se estamos escondidos em Deus, seguindo a liderança do Espírito, Ele financia e temos graça para passar. Em 1 Crônicas 29:12 diz: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e tua força e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Vamos repetir todos juntos. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e com... Agora eu quero que você fale com muita veemência, muita força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa. Você crê nisso? Tudo está nas mãos do Senhor. E quem disse essa frase foi Davi. Davi, ele sabia que Deus ele pode fazer grande e forte qualquer pessoa, e ele estava falando dele mesmo. Davi é um homem que nós, ao lermos a história dele, as vitórias, aquilo que ele precisou vencer, você se encanta, você se emociona e você recebe esse incentivo, essa motivação que muitas vezes não estava sendo, você não estava vendo. Davi ele vem para nos mostrar que era o menino do curral, o pastor de ovelhas, esquecido pelo pai, aquele que recebeu muitos nãos na vida. Quando ninguém estava vendo, matou um leão, matou um urso. Depois, aos olhos de toda a nação, ele quis enfrentar. E ele enfrentou aquele Golias. É muito interessante que a batalha mais famosa descrita no Antigo Testamento não foi realizada e travada entre dois exércitos, mas sim entre duas pessoas. A maior batalha, a batalha mais famosa do Antigo Testamento foi feita por duas pessoas. E quem decidiu e quem fez o acordo foi o inimigo. O inimigo colocou aquelas condições, Golias estabeleceu aquilo. E a gente sabe que tudo faz parte de um plano maior. Davi ele não estava lá para isso. Davi ele foi enviado
por Jessé, para ver como os irmãos estavam, para levar pão, para levar queijo. E naquele momento, como um dia qualquer, e é isso que nós precisamos sempre ter na nossa mente, que desafios como esse são oportunidades, e ela não vai chegar num dia específico. Ela vai chegar num dia comum, numa segunda-feira normal, muitas vezes mais difícil que as outras, pegando trânsito, pegando chuva, estando no frio, o cobertor mandando um WhatsApp para você, vem para cá que eu estou te esperando. Aquele travesseiro dizendo, eu também estou te esperando. Aquele chocolate quente, aquele café, aquela vontade de estar no meio das cobertas, e você sabe, se você está sendo vencido por coberta, por cobertor, por travesseiro, por aconchego, você nunca vai viver um ano épico. Você nunca vai ter resultados épicos. Golias foi um desafio considerado impossível de vencer. E todos estavam fugindo dele. Ninguém queria enfrentar. Mas eu penso que o ser humano ele tem uma tendência de sempre olhar para as aparências. E quando você vê Deus chamando a atenção de Samuel, porque Samuel ele estava olhando para as aparências, você entende a tendência, mesmo um homem como Samuel, um homem íntegro, um homem reto, um exemplo, ouvindo isso do Senhor. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considera a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Golias tinha tudo que impressiona e intimida. Às vezes você está aí com Golias que chegou na tua porta, na tua casa, no teu terreno, no teu território, no teu casamento, na tua empresa, e ele tem tudo de altura, de intimidação, de aparência. Mas Davi, ele não andava por essa visão externa, mas ele andava e ele enxergava de acordo com os critérios de Deus. Quando você começar a viver, entender que você foi chamado para viver uma vida épica, você vai entender que a sua visão não pode ser mais de maneira externa. Você vê tudo de maneira espiritual. Você entende que aquilo não é maior ou menor, aquilo somente. Eu lembro de uma frase, né, de um desenho que o João Davi estava vendo, eu acho que o urso panda lá, eu esqueci o Paul Guerreiro lá, não esqueci o nome daquele filme, daquele desenho. E a raposinha lá, o nome dela, chegou lá na tartaruga e disse, tem péssimas notícias, eu preciso falar, tal, fugiu da cadeia, tal. E a tartaruga, né, com muita sabedoria, ela respondeu, não existe péssimas notícias, existe somente notícias. Você vê num desenho já ensinando muitos a viver. Não existe péssimas notícias negativas, só existe notícias, só existe acontecimentos. Naquele momento só estava acontecendo, era a primeira vez que Davi estava vendo Golias. Era a primeira vez que ele estava ouvindo Golias. Era a primeira vez que ele estava vendo aquele homem que começou lá embaixo, subindo. A Bíblia fala que ele subiu, porque o demônio, o diabo, ele não fica no mesmo lugar. Se você não combate ele vai tomando território. Se ele começou em uma brecha, se ele começou numa maneira de você pensar, numa maneira de você falar, de uma maneira de você enxergar, de uma maneira de você murmurar, de reclamar aquilo que você falou. Se começou no financeiro, vai para o casamento. Começou no casamento, vai para os filhos. E começa a tomar toda a sua casa. É isso que você deve entender hoje, que Golias, ele era somente um problema, somente um gigante. Mais um problema, mais um gigante, que Davi decidiu, pelo seu relacionamento, pela sua visão, pela sua confiança em Deus, enfrentar. Por maior que seja o gigante, Deus sempre será maior. Por mais poderoso que esse gigante é, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Você crê? Esse ato épico transformou Davi em um herói nacional. A nação, ela venceu um inimigo, porque ele intrepidamente decidiu com fé em Deus
enfrentar. Em 1 Samuel 17:9 diz: se ele puder lutar e matar-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Essa frase foi dita por Golias. A oportunidade estava para todo mundo, mas ninguém enxergava. Saul e o exército dele tinha Golias em suas mãos. Em vez de enfrentar, eles fugiram e eles não creram que com Deus era possível vencer. A liderança máxima daquela nação, que era Saul, estava enfraquecendo todo o seu exército. Você é a liderança máxima, porque a liderança máxima é a liderança espiritual. Você tem autoridade sobre a sua casa, você tem autoridade no seu trabalho. E aquilo que você combater e vencer em Deus, toda nação será beneficiada, ou toda nação será prejudicada. Saul, ele transferiu ao povo um espírito de covardia, passividade e tolerância em relação às afrontas do gigante incircunciso. Golias, ele não fez o desafio e ele se retirou. Golias, ele estava dia e noite batendo naquela tecla. Me manda alguém. Eu quero enfrentar alguém. Me manda alguém. Porque caso, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Mas caso eu, vice-versa vai acontecer. Golias, ele humilhou e afrontou o povo por 40 dias. E ele cria ali que ninguém podia derrotá-lo. Porque o desafio de Golias era exatamente para Saul. Saul que era para enfrentar, Saul era o líder. Saul que era o mais alto batia em seu ombro. Mas Saul, ao invés dele enfrentar, você sabe o que Saul fez? Saul, ele criou um plano de recompensa. E ao invés dele mostrar que é com ele, Deus estava e faria grande e forte qualquer pessoa, e se ele cresce, ele iria vencer o Golias, ele simplesmente se acovardou, ele acovardou todo o exército, ele estava permitindo aquela humilhação a toda a nação do Deus vivo. E naquele momento, ele estava dando recompensas, isentando de impostos, oferecendo a filha, dando riquezas. É assim que aplica. Da mesma maneira que Saul, Davi, toda a nação estava enfrentando e vivendo aquela humilhação em relação a Golias. Muitos têm também Golias, o Golias do medo, da preocupação, da dificuldade. E hoje você pode estar enfrentando esse Golias na tua vida. E ele está tomando território a cada vez mais. E ele não já está no primeiro dia, mas já está no 10º, já está no 20º, já passou um mês. Você está vendo que cada vez mais está mais difícil. Cada vez mais você está mais preocupado, mais endividado, você com mais temores, perdendo o sono, perdendo o apetite, porque simplesmente você não decidiu enfrentar no primeiro dia. Mas você também não decidiu enfrentar no segundo, você decidiu também não enfrentar na semana, achando que isso se tornaria mais fácil. Quem pode dizer que quanto mais você deixa o problema no território da tua vida, mais ele fica mais fácil a cada dia? Quem pode dizer que ele fica mais fácil? Mas quem pode enxergar e ver, é até mesmo por experiência própria, que cada dia mais fica mais difícil de enfrentar. Tem alguns que não têm opinião nenhuma, mas a maioria está entendendo que o problema não fica mais fácil, o problema vai tomando a tua vida, o problema toma o teu território, o problema vem para te humilhar, para te colocar no chão e decidir você não vai levantar. Uma liderança
uma das características da liderança é a estabilidade, é a consistência, é a resistência, a resiliência. Você sempre vai encontrar um líder, aquele líder que é consistente, todo dia faz a mesma coisa, sabe que as coisas vão acontecer no tempo certo. Um líder que sabe que a resiliência faz parte. Mesmo passando, mesmo tendo contexto familiar difícil, problemas que foi trazido de geração, situações hereditárias que você está vivendo, problemas que até mesmo você mesmo colocou a mão e você decidiu sustentar isso na tua vida e não decidiu eliminar, você vê que cada dia fica mais difícil enfrentar. Saul, ele era o líder máximo, mas ele não cria. Ele não enxergava a possibilidade de vencer Golias. Em 1 Samuel 17:11 diz: ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Enquanto isso, nas montanhas ali da Judéia, no povoado de Belém, havia um adolescente chamado Davi. E ele não sabia o que estava acontecendo. Ele foi enviado para uma missão. Davi vivia uma realidade totalmente diferente. Ele, aos olhos humanos, era impossível. E ele atribuiu todas essas vitórias e as conquistas que ele já teve na vida, naquelas pastagens, defendendo as ovelhas, a Deus. O único recurso que Davi tinha era Deus e nada mais. Repita comigo, o único recurso que eu preciso é Deus. A única ferramenta que eu preciso é aquela que Deus me dá. Você não precisa de mais nada. Para eu realizar feitos épicos na minha vida, para eu eliminar os gigantes, as situações da minha vida, para eu viver um ano extraordinário na minha vida, eu preciso confiar totalmente em Deus. Entender que nada é maior do que Deus. Ninguém viu quando Davi ele matou aquele urso, aquele leão, mas Deus estava com ele naquele momento. E depois enfrentou aos olhos de toda a nação aquilo que parecia impossível. Imediatamente Davi se indignou a ver Golias, ele afrontando toda a nação. Em 1 Samuel 17:23 diz: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. É interessante a forma que uma pessoa que é guiada pelas circunstâncias se comporta diante do problema. Se você é guiado pelo medo, se você é guiado pela circunstância, se você é guiado pelo problema, quando algo chega no teu território, você age da mesma forma. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram com muito medo. Ele era um homem. Mas aquele exército é o exército do Deus vivo. Naquele momento, eles não se comportavam e não era guiado por Deus. Por quê? Porque havia uma liderança que havia influenciado. Quantos já viveram situações e depois de dias se arrependeram? Quantos já viveram desafios, situações na tua casa, e ao invés de você enfrentar, depois você viveu aquele arrependimento. Nossa, eu podia ter vencido aquilo. Eu podia ter enfrentado e Deus podia ter me dado vitória. Quantos já viveram esse arrependimento, sabendo que podia enfrentar, mas não enfrentou e depois se arrependeu por não ter enfrentado aquilo? Isso se chama perspectiva tardia. Você podia ter feito aquilo. Aquilo era uma oportunidade, Deus deu graça para você para enfrentar aquilo. Quantos sabem que é possível enfrentar tantas coisas? Quantos sabem, ter a consciência que Deus não te chamou para mendigar, Deus não te chamou para viver uma vida endividada, Deus não te chamou para viver uma vida de humilhação, uma vida de escassez, uma vida miserável, uma vida vendendo almoço para pagar a janta.
Quantos já tem essa consciência que Deus te enfrentou, Deus te levantou para você ser coluna, pilar do reino dele? Deus te chamou para você enfrentar qualquer situação e testemunhar, porque Ele sim te deu graça para enfrentar. Ele te capacita para isso. Davi, ele vivia uma outra realidade. Uma realidade que está disponível para todos nós. Ele se relacionava com Deus. Ele cria em Deus. Davi, ele não desperdiçava nenhuma oportunidade. Davi, ele conhecia como Deus trabalhava. Como Deus, a maneira que Deus chamou ele, ele decidiu viver aquilo. Ele era corajoso, determinado, ele vivia uma perspectiva imediata, algo presente. Ele sabia que se aconteceu, se aquilo estava no seu terreno, Deus dava graça para enfrentar. E ele podia sim ser esse resgatador da honra dessa nação. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele enxergava aquilo como uma oportunidade. E nós precisamos enxergar. Para eu viver algo épico, eu preciso pensar como Davi. Eu preciso se relacionar com Deus da maneira que Davi se relacionava. Se eu quero viver algo extraordinário, eu preciso viver e sair do ordinário. Se eu quero viver o tangível, eu preciso confiar e plantar no intangível. Se eu creio que eu posso me posicionar em Deus, eu preciso hoje me posicionar com aquilo que Deus já colocou em minhas mãos. Se aquilo está no meu terreno, no meu território, Deus me deu graça. Davi, ele não precisava das armaduras de Saul. Saul, ele enxergava que somente para enfrentar Golias precisava da espada, precisava da armadura, precisava da técnica. Saul, ele colocava que tudo que é externo é aquilo que você precisa para enfrentar esse problema. Davi, ele não pôde contar com nenhuma armadura. Davi não contou com espada nenhuma. Davi não contou com a experiência que Golias tinha desde a sua mocidade. Muito pelo contrário, ele não teve nenhum incentivo. Porque Davi vivia pela fé. Repita comigo: eu preciso viver pela fé. Para eu viver algo épico, eu preciso confiar em Deus. Não dá para entender a fé de alguém que diz que crê em Deus, mas tolera as afrontas do mal. As opressões, as brigas na família, tolera vícios. Em vez de enfrentar, travar uma guerra, está fugindo. Ao invés de passar uma risca no chão, se isso aqui ainda está na minha casa, eu decido hoje encerrar isso aqui na minha vida. Eu não posso mais tolerar eu vivendo diariamente com pressões, com humilhações, com vícios, com imoralidades, com descontroles, com desequilíbrios. Se tem pressões, situações que ainda está na minha vida, eu preciso decidir hoje em encerrar com os Golias. Quantas coisas você ainda convive, mas não consegue enxergar que cada vez mais o problema ele está se fortalecendo. Porque o inimigo ele não vai parar. O inimigo cada vez mais ele vai ocupar territórios. O inimigo cada vez mais vai querer que você recue. O inimigo cada vez mais vai querer que você se acovarda, que você se intimide, que você venha questionar, reclamar, olhar para o outro e achar que para o outro é mais fácil. Acreditar que não é para você essa vida. Acreditar que você nunca vai ser épico, que você nunca vai realizar feitos épicos, que você nunca terá e testemunhará vitórias épicas, levantando memoriais.
É interessante que Deus, a cada vitória, a cada conquista do povo no Antigo Testamento, Ele mandava levantar aquelas pilhas de pedra para que todos vissem e lembrassem daqueles memoriais. Quantos, ainda no início do culto eu comecei falando, quantos não dão valor para as vitórias? Olha onde Deus te tirou. Olha como você chegou em Deus. Olha que aquilo que você já venceu, repita comigo, eu já sou épico. Eu já sou épico. Nós já somos épicos. Olha quantas coisas você já venceu, quantas curas, quantas libertações, quantos testemunhos. Esse é o momento de você lembrar. Porque no momento que Saul virou para Davi e disse que você é somente um jovem, você não é capaz, você não consegue. Davi, ele lembrou aquilo que Deus fez lá nas pastagens. Ninguém sabia daquilo. Mas no momento certo, ele não falou para se vangloriar, ele falou para mostrar que toda a honra e toda a glória foi para Deus. Aquele leão e aquele urso foram mortos porque Deus capacitou. E Golias não era maior do que Deus. O urso não era maior do que Deus. O leão não era maior do que Deus. Quando Davi, ele enfrentou, foi para o campo de batalha, foi lá pegar 5 pedras no ribeiro, usou uma pedra só, matou aquele Golias, pegou aquela pedra, arrancou a cabeça dele, ele levou aquela espada como um troféu, aquele troféu silencioso, ele levou para sua tenda, porque a gente sabe, aquilo que Deus já nos livrou, você não pode esquecer. Porque da mesma forma que Deus já te livrou, da mesma forma que já tem cabeça empalhada de leão, pata de urso, também vai ter espada de Golias. Quantos Golias você acredita que você não vai conseguir enfrentar? E Deus está falando, você vai conseguir enfrentar, você vai vencer, você já venceu, ele não é maior. Você pode ver um Golias, um problema, que você vê todo o exército se intimidando por aqueles 3 metros de altura, mais de 60 quilos de bronze, mandando o escudeiro na frente. Porque naquele tempo você vê aquele escudeiro levando aquele escudo de corpo inteiro. Você vê toda aquela intimidação. Que cada palavra que saía de Golias era um passo dos israelitas correndo. Mas Davi não fazia parte. A liderança que realmente guiava Davi era Deus. Ele não se intimidou por aquilo. Ele não se intimidou vendo todo mundo correndo. Ele não era vivia pela manada. Quando todo mundo corre, eu estou correndo. Quando todo mundo reclama, eu estou reclamando. Quando todo mundo questiona, eu estou questionando. Davi, ele sabia que ele era, aquele momento, a saída. Porque ele tinha saído, ele já tinha vivido os escapes dele. Você já viveu tantos escapes. Quantos testemunhos você já pode dar? Os leões, os ursos que Deus já te livrou. Os testemunhos que você já tem. E hoje, por você ter deixado esse inimigo no teu terreno, parece que é até impossível de você enfrentar. Mas Deus hoje, Ele quer que você viva essa unção e tenha essa coragem e tome essa decisão. Eu não vou mais permitir ninguém humilhando e ninguém trazendo essa vergonha para minha casa. Eu passo uma risca no chão, eu não vou mais viver dia, tarde, noite, vendo o inimigo gritando, me humilhando, me desafiando. E eu não tenho coragem, eu não creio. Nós precisamos encerrar com a incredulidade. É impossível a gente não vencer em Deus. Há uma atitude diferente na vida de uma pessoa que anda com Deus. Repita comigo, ela enfrenta tudo. Se hoje você decide que eu estou
decidindo hoje andar com Deus, conviver com Deus e sabendo que Deus me dará a vitória em qualquer circunstância, você vai vencer. Você tem essa graça. Deus ele abre um portal e eu vejo que o problema é que muitos, eles se apequenam internamente e não entendem e não tem esse relacionamento porque não tem profundidade. Não busca em Deus se relacionar, não conhece Deus. E pela falta do conhecimento o povo perece. Se você não conhece a Deus, você nunca vai saber o tão grande Ele é. O tão grande Ele pode te fazer. O tão grande Ele pode te levar. Deus ele nos chama para viver coisas inéditas. A Bíblia diz em 1 Samuel 17:31, diz: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul era o carnal. E todo carnal olha sempre para a aparência, ele sempre vai olhar para o exterior. Davi era espiritual. O espiritual sempre vai olhar de maneira interna. O Davi ele sempre vai olhar o que Deus quer de mim. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Davi tinha entendido que aquele era um propósito. Davi, ele enxergou que aquele não era um gigante, porque Deus era gigante na vida dele. Davi, ele não decidiu ser mais um. Ele não fazia parte daquele exército. E muitas vezes a gente chega no lugar e acredita que se eu me destacar, eu vou ser martelado. Se Deus te levou para esse lugar, você não chegou para ser um camaleão, se adaptar às mesmas ideias, às mesmas reclamações, às mesmas murmurações, aos mesmos medos, às mesmas preocupações. Você tem um espírito diferente. Caleb tinha um espírito diferente. Jefité tinha um espírito diferente. Ana, a partir do momento que ela decidiu se levantar, ela parou de fazer aquilo que todo mundo fazia. Todo mundo pode chorar pelo problema. Todo mundo pode reclamar. Todo mundo pode dizer, como os outros espias, falar que aquilo era impossível. Mas poucos se comportam como Josué e Caleb. Poucos calam as vozes do medo. Poucos calam as vozes da murmuração, da intimidação. Nós não fomos chamados para viver de maneira mediana, de maneira normal. Nós fomos chamados para viver o épico. Às vezes você já ouviu essa palavra antes e aquilo não foi te tocado. Às vezes você acreditou que aquilo era somente mais uma palavra, algo que veio para incentivar. E Deus está te dando mais uma oportunidade para você fazer algo épico. A única coisa que Davi ele via não era um gigante, mas Davi ele enxergava Golias como um anão. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juva e lhe dou golpes até matá-lo. Quantas vezes ao enfrentar nossos gigantes esquecemos de lembrar aquilo que realmente é necessário lembrar? Lembramos das derrotas e esquecemos das vitórias. Davi ele estava mostrando. Deus já livrou ele de tantas situações e ele iria livrar mais uma. Eu vou atrás. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. É interessante que as pessoas que estão muitas vezes numa posição de liderança não se comportam como líder, mas tem todos os clichês espirituais para validar você.
Tem medo de tudo, mas fala, Deus vai ser com você. Não consegue se livrar daquilo que está no terreno dele, mas fala, não, mas Deus vai te dar vitória. Deus abençoe. Deus está contigo. Deus vai ser com você. Com Deus você consegue. Primeiro ele tenta intimidar. Da mesma forma que foi Eliabe. Eliabe sabia que o que Davi estava fazendo era aquilo que ele deveria fazer. Davi não era do exército, Eliabe era do exército. Eliabe questionou Davi. Eliabe disse que aquele era presunçoso, Davi era presunçoso. E Davi somente respondeu, o que eu te fiz agora? E eu gosto disso, porque Davi, ele se virou para realmente o que era o problema. A Bíblia fala que ele se virou e perguntou e começou a questionar sobre a questão do Golias. Se você viver guerreando guerras que não é para guerrear, você vai viver brigando com a família, brigando no trabalho e deixando Golias com total liberdade no terreno da tua vida. Quantos ficam lutando guerras e desperdiçando energia, desperdiçando o seu foco, desperdiçando aquilo que Deus já te falou? Vai guerrear guerras que realmente vai te dar vitória, vai te elevar, vai te colocar em outro nível. Para de perder tempo com fulano, para de perder tempo com ciclano, para de ficar agindo como imaturo, para de ficar caindo nas iscas do diabo. O teu foco é Golias. O teu foco é esse problema que está humilhando a tua casa, que está adoentando a sua família, que está atrasando os seus resultados. Mas não, deixa eu brigar com Eliabe aqui. Deixa eu questionar, o que está falando aí, Eliabe? Cuida da tua vida. Não, Davi, ele nem perdeu tempo, ele só virou para o problema. Ele só se virou e quando chegou aos ouvidos de Saul, ele não se intimidou. Saul ele era para enfrentar, mas quem enfrentou foi Davi. Quem viveu algo épico, algo único, algo extraordinário, quem participou da maior batalha mais famosa do Antigo Testamento foi Davi. Não foi exército contra exército, foi 2 homens, para mostrar que se você se posicionar, você pode dar vitória para toda a sua nação, para toda a sua casa. Você pode mudar os resultados e a história de todos aqueles que passaram, essa geração que muitas vezes é uma geração que passa pelas mesmas situações, mesmas dívidas, mesmos divórcios, mesmas doenças. Se chegou em você, Deus ele quer que você realize algo épico, algo especial. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Sabe, tem pessoas que querem andar como o irmão anda, ter o mesmo relacionamento que o irmão tem, fazer a mesma coisa que o irmão faz, sabendo que Deus trabalha de maneira individual, de maneira personalizada. Às vezes o problema dessa pessoa que está do seu lado não será mesma situação que você vai viver. E muitos querem andar da mesma forma. Não querem trabalhar de maneira individual, de maneira vertical. Se você trabalha com Deus, sendo guiado somente por Deus e não pelos testemunhos, porque muitas vezes vai testemunhar algo que não venceu. E Deus te chama para você testemunhar algo que você venceu, algo que é para você. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu o riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui,
e darei sua carne às aves e os animais do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lanças, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Repita comigo: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Qual é esse problema que você precisa matar e cortar a cabeça hoje? Qual a situação hoje que você veio buscar? Aquilo que realmente está roubando a tua paz. E você entende que essa unção para realizar coisas épicas é para você. É hoje. Não é amanhã, é hoje. O que você acredita que pela fé você já está dando esse spoiler da vitória. Você já está declarando pela fé: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Você crê? Se coloca de pé, por gentileza. Todos aqui, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em minhas mãos. Tem situações hoje que nós precisamos encerrar. Tem coisas que está há mais de 40. Eu não sei quanto tempo está na tua vida, mas aqui estava há mais de 40 dias. Já fazia parte já de uma situação que parecia que não iria resolver, até Davi chegar. Você precisa encerrar coisas na sua vida. Entender que Deus, Ele te dá hoje essa unção para realizar feitos épicos, para encerrar situações na sua vida. Golias que estão há muito tempo, situações que estão há muito tempo no teu terreno, invadindo, te humilhando de tarde, de manhã, de tarde, de noite. A todo momento chega na tua cabeça as preocupações, os medos, dizendo que você é incapaz, que você não consegue, que só será mais um mês, só será mais um ano. Não! Você não viverá e não vai mais passar por estas humilhações. Se há situações hoje na sua vida que ainda você não venceu, hoje Deus, Ele entrega uma unção para nós enfrentarmos e vencermos tudo que chamamos de épico hoje. Foi uma decisão extravagante que alguém tomou. Tem coisas que parece loucura no início. Ninguém bateu palma para Davi. Ninguém disse: vai lá, Davi, você consegue. Porque ninguém acreditava que era possível. Mas Deus está dizendo: é possível vencer esse Golias. É possível encerrar essa humilhação. É possível matar e cortar a cabeça desse problema. Decida hoje. Você não vai mais deixar esse espírito, essa situação na tua casa, na tua vida. Hoje você vai usar as armas e as ferramentas que Deus te deu, porque não é o que você quer, é o que você precisa. Nós queremos muitas coisas, mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de Deus. Para Davi, Golias não era um gigante. Para Davi, Deus era o gigante. Para Davi,
Golias era somente um anão. Saul estava se comportando como um outro anão. Mas aquele que tem Deus no coração é o gigante, é a autoridade, é a liderança do lugar. Você é a liderança do lugar. Você é a liderança da sua casa. Deus te dá unção para você viver algo épico, algo novo, algo extravagante, algo sobrenatural, algo que parecia impossível viver. Você recebe essa unção para você enfrentar, para você encerrar situações. O que você está dando atenção ainda? A opiniões, críticas, sentimento? O mundo pode passar horas na internet, em redes sociais. Todo mundo pode andar com o ombro caído, se mostrando derrotado, incapaz. Qualquer pessoa pode cair nas armadilhas, mas poucos podem se autogovernar. Chega nessa segunda-feira e se pergunta: como você levantou nesse dia? Você se levantou com uma atitude épica? Ou você se levantou como o mundo, reclamando do dia, reclamando da segunda, reclamando da semana, reclamando dos resultados, reclamando do casamento, reclamando dos filhos, reclamando do salário, reclamando da casa, da saúde, do trabalho? Porque reclamar, todo mundo pode reclamar. Mas será que você hoje já fez algo relevante na sua vida? Vamos parar de dizer que quero muito e começar a fazer. Pois a vida é feita de ações e não de palavras. Deus, Ele quer que você pare de falar e comece a agir. Quantos falam demais? Mas falar como o mundo fala, tem aquela frase, falar até papagaio fala. Agora, e fazer, e encerrar, e se autogovernar, e obedecer. Você está obedecendo? Faça chuva, faça sol. O líder é sempre a mesma pessoa. Será que você hoje decide se autogovernar e viver algo épico? E decidir: eu terei um relacionamento com Deus épico. Algo que eu nunca tive, eu vou ter. Algo que eu nunca decidi realmente me jogar. Eu nunca me decidi se relacionar com Deus dessa maneira. Hoje, você tem que decidir: eu vou viver um relacionamento com Deus épico. Um relacionamento com Deus como nunca tive, como nunca vivi. Eu vou crer. Porque aquele que crê, aquele que possui, ele é tomado pela coragem. Ele é tomado pela força. Ele cala as vozes. Ele entende que Deus já te livrou de leão, de urso. E esse Golias, ele vai entrar na lista dos troféus silenciosos que somente você sabe. Memoriais serão levantados para fazer lembrar. E todos verão a glória de Deus na tua vida. Porque hoje você decide fazer algo épico. Você decide não ser mais um. Você que decide hoje viver algo épico. Eu quero que você tome uma decisão com Deus nesse momento. Fala com Deus. Decida hoje: eu não vou mais me acovardar. Eu não vou mais viver essa vida. Eu não vou mais viver esta humilhação. Eu boto um ponto final nessa situação na minha vida. Fala com Deus nesse momento. Sim, eu creio.
Decida hoje. Eu vou ser consistente. Eu vou viver e vou ser estável. Decida hoje. Eu vou ser continuista. Eu vou ser notável. Decida hoje. Eu serei épico. Eu não vou mais desprezar aquilo que já está disponível para mim. Todos poderiam ter enfrentado, mas todos se acovardaram. Se você não conhece a Deus, se você não é guiado por Deus, você é guiado pelo diabo. Se você não é guiado pela coragem, você é guiado pelo medo. Se você não é guiado pela fé, você é guiado pela incredulidade. Você precisa ser guiado e saber que Deus quer que você viva algo inédito, algo épico, algo extravagante, algo que até então você não viveu. Mas para isso, você precisa ser uma liderança. Você precisa se autogovernar. Você precisa ser estável. Você precisa ser resiliente. Você não pode mais ceder às pressões, a sentimentos. Fala com Deus. Fala, meu Deus, eu não vou mais ser guiado por sentimento. Eu não vou mais viver essa vida aquém do que eu fui chamado para viver. Eu não vou mais ser tratado como mais um. Eu não sou mais um. Fala, eu não sou mais um. Eu não vou ter o resultado de todos. Eu não vou mais me intimidar por ninguém, porque não há gigante maior do que o meu Deus. O meu Deus, Ele é onipotente. O meu Deus, Ele é onipresente. O meu Deus, Ele é onisciente. Se alguém fez, eu posso fazer. E se ninguém fez, aleluia, porque eu serei o primeiro. Eu serei o primeiro da minha casa. Eu serei o primeiro da minha família. Eu serei o primeiro da minha empresa. Eu serei o primeiro entre os meus irmãos. Eu posso ser o menor, mas em Deus eu serei o maior. Eu serei o notável. Eu serei como Jabes, o mais ilustre da minha casa. Eu serei como Jefité, aquele que Deus proporciona, aquele que Deus livra, aquele que Deus abre portas. Eu serei como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu serei extraordinário. E se você crê nisso, e se você possui isso, e se você quer e crê que Deus pode fazer grande e forte, qualquer pessoa, eu quero que você passe aqui, que eu quero derramar essa unção de pessoas épicas, que vão viver o extraordinário. Mas se você passa, somente você crê. Se você não crê, não passa. Se você crê, essa unção épica vai ser derramada em você. Receba esse poder em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, receba essa unção, receba esse poder na sua vida. Receba essa unção, receba esse poder, receba essa unção, receba esse poder. Se passar aqui, creia que você já está recebendo. Creia em o nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba esse poder na sua vida. Receba essa unção, receba esse poder, receba essa unção na tua vida para realizar feitos épicos, extravagantes, em o nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba esse poder, receba essa unção, receba esse poder para realizar feitos épicos, extraordinário. Receba essa unção, receba esse poder, receba essa unção, receba esse poder na tua vida. Creia que é para você, creia que é para a sua vida. Passe aqui, creia no que você está recebendo.
meu Pai, eu derramo essa unção, esse poder, meu Pai, para realizar feitos épicos, extravagantes, extraordinários, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba esse poder na tua vida, receba essa unção, receba esse poder, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, para realizar feitos épicos, extraordinários, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor tire hoje, meu Pai, a humilhação, a vergonha, a intimidação, o medo, meu Pai, nessa casa, meu Deus. Meu Pai, derrama essa unção, este poder, meu Pai, sobre cada um, meu Deus, e que cada um hoje, meu Pai, viva o épico, o extraordinário, em nome do Senhor Jesus. Aberta, em nome do Senhor Jesus, creia que é para você, em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba esse poder, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, para realizar feitos épicos, extraordinários, extravagantes, em o nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, receba essa unção, receba esse poder na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que cada um seja tomado, meu Pai, por esse, meu Pai, essa unção, esse poder, meu Pai, e realizando, meu Pai, feitos épicos, extravagantes, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Tem muitas lições que nós temos que tirar com essa história de vitória. Uma delas é enfrentar gigantes. É uma experiência que intimida. Todo gigante que você enfrentar na sua vida vai te intimidar. Porque muitas vezes pode ser algo inédito, algo que você nunca viu. Até então Davi nunca tinha visto aquele gigante. Não conhecia, não sabia. Para ele era inédito aquilo. Mais inédito ainda, ele crê que era possível. Mas ele cria não nele, ele cria em Deus. E quando você crê em Deus, o medo, a covardia é arrancada. Outra lição que eu tiro, que guerrear é uma experiência solitária. Ninguém pode lutar por você. O seu Golias é seu e tem o teu nome. E não adianta querer que o pastor, o marido, a esposa, os filhos, os pais, avós, amigos, venham enfrentar esse Golias por você. Esse Golias é para você. E ninguém pode combater no seu lugar. É na solidão do campo de batalha que você aprende a confiar totalmente em Deus. Uma outra lição que eu tiro: conquistar vitórias é uma experiência memorável. Devemos lembrar das vitórias do passado e compartilhar, testemunhar nossas vitórias. Você precisa falar mais de vitórias, mais de conquistas, mais de curas, mais de libertações, do que de problema, do que doença, do que dificuldade. Porque se você conhece Deus, você vai falar das coisas boas que Deus faz. E se Ele não fez ainda na sua vida, não é por causa de Deus. É porque quando você era para enfrentar, não quis enfrentar. E agora parece impossível. Mas Deus, Ele mostra para nós todos os dias que o impossível é ficar sem Ele. O impossível é viver sem Ele. O impossível é diminuir a Deus e levantar os gigantes ou as montanhas. Deus é maior que tudo isso. O Deus que você serve, até Ele criou. Ele que criou os gigantes. E se você não entende isso, você vai viver uma vida aquém do que Deus projetou e planejou para a sua vida. Lembre de onde Deus te tirou. Lembre que na tua casa tem leão e tem urso.
morto. E era impossível você vencer. E da mesma forma que parece impossível você vencer esse Golias, Deus fala, ele não é maior e nem menor. Ele só é mais uma oportunidade para você testemunhar. Pegue esse gigante hoje e receba essa unção para a tua vida. A unção que você recebeu agora. Agarra ela, aperta as suas mãos e fala, isso aqui já é meu. Eu recebi essa unção, esse poder, essa graça e vou enfrentar. E hoje vai ter testemunho na minha casa. Hoje tem testemunho. Hoje eu não saio daqui sem dizer, mais um feito memorável Deus ele tem para mim e Ele está fazendo na minha vida. Não vou mais viver às margens. Acabou a humilhação, a vergonha. Acabou a covardia. Hoje eu me coloco como liderança. Eu vou me autogovernar. E a primeira coisa que eu vou governar é o meu relacionamento com Deus. Porque é Ele que vai sustentar todas as outras. É Ele que vai derramar coragem, poder, ousadia, inteligência, estabilidade, coragem, continuismo, resiliência. É Ele que derrama novos dons, poder. É Ele que faz eu pegar as pedrinhas do riacho, da água, do Espírito e destruir todos aqueles que desde a mocidade anda matando covardes. Mas esse aqui não é mais covarde. Fala, eu não sou mais covarde. Eu não tenho mais medo. Eu não vou entrar na lista de Golias nenhum. Mas hoje eu dou spoiler da vitória. Vou entrar e correr para o campo de batalha. Vou matar, vou cortar a cabeça. E todo o povo saberá que não foi por espada nem lança, mas foi pelo Senhor dos Exércitos. Foi Ele que me deu a vitória. E é Ele que sempre vai me dar a vitória. Obrigado, meu Deus. Eu creio, eu acredito no que o Senhor está fazendo. E que cada um, meu Pai, receba, meu Pai, esse poder, essa coragem. E que, meu Pai, a cada poro, meu Pai, venha exalar, Senhor, esta confiança, meu Deus, que o Senhor já está fazendo. Que hoje, meu Pai, nós possamos, meu Pai, contar os feitos memoráveis, mais uma vitória. Porque sim, meu Deus, quantos passaram por isso? Quantos, meu Pai, venceram, meu Pai, algo que nunca tinham visto? Hoje eu posso estar, meu Pai, combatendo algo que eu nunca vi. Mas isso não vai mais, meu Pai, assolar minha vida, nem minha família. Eu encerro isso aqui. Sim, meu Deus, como Jefité, como Davi, meu Deus, como tantos homens e mulheres fizeram algo épico. Eu serei, meu Pai, mais um nessa lista, que poderei, meu Pai, testemunhar algo épico que já aconteceu para a glória de Deus. Eu acredito, eu tomo posse, meu Deus, e determino, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, derramar, meu Deus, essa unção. E cada um receba essa unção, meu Pai, este poder. E que não saia daqui, meu Deus, nunca mais. E nunca mais volte, meu Pai, para essa posição que chegou aqui. Porque, meu Deus, essa posição era uma posição, meu Deus, de coisas de pessoas incrédulas, mas eu não sou mais. Eu creio, meu Pai, que acabou, foi encerrado. E eu poderei, meu Pai, testemunhar algo, meu Deus, que até então era impossível, mas hoje já é possível, tangível, memorável, meu Pai, palpável na minha vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais. Obrigado por essa palavra, por essa mensagem. Obrigado, meu Pai, pelos futuros, meu Pai, testemunhos, meu Pai, que sairão desta reunião. Meu Deus, obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo, meu Deus, e ainda irá fazer. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém.